Olá, um workaholic, ou um cara viciado em trabalho, é aquele fulano que gradualmente ele se torna emocionalmente viciado em poder e em controle. E com uma motivação compulsiva para obter aprovação e reconhecimento público do seu sucesso. Essas pessoas são motivadas e vivem uma vida cheia de adrenalina, e são focadas estritamente em alguma meta, em alguma realização, em algum objetivo ambicioso. São pessoas que se empenham no seu autoengrandecimento. E quando elas atingem uma determinada meta, elas estabelecem ainda uma outra mais ambiciosa, porque ficar no mesmo nível de realização é considerado um fracasso. O pior de tudo isso é que nada ou mais ninguém realmente importa para ele. E isso é um grande problema. E por quê? Porque pessoas viciadas em trabalho perdem grande parte da sua diversão, da alegria de viver. Eles entram numa espiral onde não tem tempo para a família, não tem tempo para os hobbies, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para atividade física, não tem tempo para relaxar. Claro que o trabalho é essencial para o nosso bem-estar, claro que o trabalho é essencial para a nossa identidade, para a nossa autoestima, para a nossa autoafirmação. E é justamente por isso, por essa importância que o trabalho tem, é que a gente fica tão deprimido ou tão angustiado quando perde o emprego. E nem é preciso ser um emprego remunerado. Basta você ser uma dona de casa ou um estudante que, se você não tiver condições para fazer o seu trabalho dentro de casa ou de estudar, você fica angustiado quando você se sente impedido de realizar aquilo que você quer realizar. Não precisa ser nem remunerado. Alguns especialistas de comportamento humano insistem em dizer que as pessoas que são muito obcecadas em ter uma carreira de sucesso podem ser pessoas ou vir a se tornar pessoas com algum tipo de distúrbio. Esses especialistas dizem que os workaholics são pessoas inseguras e incapazes de enfrentarem a vida, olha só. E que por conta dessa incapacidade de enfrentar a vida, por conta dessa insegurança, elas se protegem se escondendo atrás dessa atividade, atrás do trabalho. Ok, pode ser muito difícil reconhecer isso no outro, ou até mais fácil, mas muitas vezes a gente não reconhece na gente mesmo. Então eu vou deixar aqui umas perguntinhas para você fazer para si mesmo, para ter uma ideia se você é uma pessoa viciada em trabalho. Que tal? Vão aqui 10 perguntinhas. Primeira pergunta: você é um dos primeiros sujeitos a chegarem no trabalho? Se não, na maioria das vezes, o primeiro a chegar? Segunda pergunta: você costuma ser um dos últimos a deixar o seu escritório de trabalho, se não o último a ir embora? Terceira pergunta: você leva trabalho regularmente para casa? Quarta pergunta: olha só, a maioria dos seus compromissos sociais envolvem o trabalho? Por exemplo, jantares de negócios, sabe aquelas viagens para congresso, para feiras, ou então eventos corporativos com clientes. É assim a sua vida social? Quinta pergunta: a maioria dos seus amigos são colegas de trabalho? Sexta pergunta: suas conversas em casa têm basicamente como tema o trabalho que você faz? Sétima pergunta: você alguma vez já pensou, por conta do excesso de trabalho, o excesso de atividade que você tem, em reduzir essa carga, porque isso estava te deixando estressado, mas jamais reduziu? Oitava pergunta: você consegue delegar o seu trabalho para uma outra pessoa? Ou só consegue fazer isso se ela fizer o trabalho exatamente do jeitinho que você faz? Nona pergunta: você costuma checar os seus e-mails de trabalho nos fins de semana? Ou atender ligações fora do expediente, ou inclusive no fim de semana? Ou seja, fora do seu horário de trabalho, você checa e-mails e recebe ligações sobre trabalho? Décima pergunta: você acha
que o único caminho que é o certo é o caminho que você está seguindo? Se você responder a todas essas perguntas como sim, você é um viciado em trabalho. Se você responder a maioria sim, há uma grande chance de você ser um viciado em trabalho. E é preciso tomar muito cuidado com isso. Acho que você tem conhecimento que esse tipo de vida, mesmo que se justifique por conta dos objetivos que você almeja, provocam estresse, comprometendo não só a sua saúde física, como a sua saúde mental. E especialmente em períodos recessivos, sabe aqueles períodos de crise, onde os chefes e a corporação fazem uma pressão muito grande, exigindo demais das suas equipes, um cumprimento de metas às vezes mais altas do que o normal, enfim, quando eles espremem as pessoas para tentar sair da crise. Acho que você até sabe disso, mas talvez não seja suficiente para te convencer quando comparado à recompensa que você visa. Eu não sou muito bom para fazer previsões, mas é muito comum, depois de algum tempo, de uma pessoa dedicada, de forma talvez até obcecada pelo trabalho, visando uma carreira de sucesso, que ela se sinta culpada. Sim, culpada. Esse sentimento chega até você quando a sua vida profissional rouba muito tempo da sua família, muito tempo dos seus deveres com os seus filhos, com seus amigos, com seus compromissos sociais, que não envolvem trabalho. E o risco, sobretudo, é com a família. E quando você percebe isso, muitas vezes já é tarde demais. Por isso, fica ligado nesse assunto. Parece que os objetivos compensam, mas a conta vai vir mais adiante. Por fim, eu vou deixar uma frase do financista de Wall Street e escritor Ziad Abdelnour. Ele disse: eu sempre escolho uma pessoa preguiçosa para fazer um trabalho difícil porque ela vai encontrar uma maneira fácil de fazê-lo. Tchau!